Bom dia a todos, bom dia aos presentes, aos palestrantes. Com muita alegria eu estou aqui hoje, representando a advocacia catarinense, nesse movimento de um mês, né, de palestras online, promovido pela CAASC, pela OABPREV, pelo Sicredi, Cicobi Advocacia. Então, hoje nós teremos uma palestra de 1h30. O tema da nossa fala será: de onde vem a nossa força para a atuação profissional? Entendemos que esse tema é totalmente relevante no momento que estamos atravessando, né, nessa pandemia, e que todos nós precisamos nos fortalecer enquanto classe. Então, hoje, essa palestra foi preparada com muito carinho, né? E vejam que teremos representantes todas femininas. Então, na pessoa do Dr. Rafael Horner, eu agradeço aos demais organizadores, e o querido presidente da Ordem, os coordenadores científicos Pedro Miranda de Oliveira, Marcos Vinícius Borges, presidente da ESA, e também a Cláudia Prudêncio, presidente da CAASC, que sempre está nos apoiando e está fazendo um belíssimo trabalho. Ambos estão, doutor Rafael e doutora Cláudia, uma gestão impecável, totalmente voltada para o cuidado conosco. E tanto é que aí está esse mês da advocacia, com palestras online, 100% online, de 3 a 31 de agosto. Hoje, 13 de agosto, então, nós teremos 1h30, e com essas belíssimas mulheres e competentes advogadas, para tratar desse tema tão relevante na nossa percepção, e eu espero que todos gostem. Vou começar a apresentar a doutora Ana Carolina Martins Lisboa, advogada sistêmica, consteladora familiar e organizacional, mestrando em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduando em Psicologia Positiva pela PUC Rio Grande do Sul, consteladora sistêmica multidimensional pelo Instituto Base, extensão em Direito Sistêmico pela Escola Superior de Magistratura do Rio Grande do Sul, extensão em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule Faculdade Novare, formada em Liderança Sistêmica pelo Instituto IP Roxo, terapeuta de casais pelo Instituto Gestalt de Barcelona, professora da ESA do Rio Grande do Sul, aprimoramento em constelações online com Guilherme Echegaray e supervisão em novas constelações com Brigitte Champetier, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Antes de apresentar as demais, eu lembrei que eu não me apresentei, né, gente? Eu sou Eunice Schlick, presidente da primeira Comissão de Direito Sistêmico do país, pioneira nesse movimento. E de onde vem essa força? Vem de Santa Catarina, né? Nós estamos aí com 111 comissões no país, e é deste lugar, né, em Florianópolis, dessa ilha, que tudo surgiu dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é com muita gratidão que eu estou aqui, com essas competentes colegas. Então, a Ana Carolina é presidente da Comissão de Capão da Canoa. E com ela, a palavra, então. Depois, na sequência, eu apresento as demais, cada uma na sua ordem de fala. Lembrando, então, que vocês podem fazer perguntas, interagir no chat. Estamos aqui à disposição para tornarmos esses 90 minutos de grande aprendizado, conhecimento e trocas. Com você, querida Ana, gratidão pelo seu sim e por essa presença maravilhosa nesse evento, engrandecendo a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso estado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Eunice por tudo, por ter iniciado esse movimento, pelo convite também, à OAB de Santa Catarina, por ter aberto, né, espaço para o direito sistêmico e também por este painel. Eu me sinto muito honrada de estar aqui falando sobre onde vem a força para advogar no estado onde começou esse trabalho. Então, quando a gente pergunta, né, de onde vem a força para advogar, de onde vem a força para dar conta disso tudo, primeiro é a gente conseguir compreender não só os currículos, né, e todas as questões que a gente estuda e tudo isso que a Eunice trouxe, eu vou apresentar a Ana. Isso não é nada. Mas, assim, é o mínimo do que eu faço.
o importante e a nossa força vem de quem nós somos e não do que a gente faz. E quando a gente consegue entender quem nós somos e como nós estamos a serviço dentro da advocacia, é que a gente consegue tomar força. Hoje, dentro da Semana do Advogado, eu acredito e eu já acompanhei muito o ambiente de ordem, eu fui presidente da Comissão do Jovem Advogado durante 4 anos, onde não era permitido a Comissão de Direito Sistêmico, ainda era algo muito novo, e as pessoas não sabiam o que era, como que fazia, e tinha uma restrição muito grande. Então, a gente veio traçando isso, sem perder a força, por muitas vezes até duvidando. Assim como dentro da advocacia, muitos de nós chegamos a alguns pontos que realmente nos questionamos. E eu quero dizer para vocês hoje, dentro dessa conversa de colega para colega, que sim, a força que te trouxe para cá é muito maior do que você imagina. A gente não resolve advogar do nada. Quem em sã consciência, né, meninas, acorda lá com seus 18 anos antes de entrar na faculdade e diz assim, quero resolver o problema dos outros. A minha vida vai ser dedicada a resolver o problema dos outros. Eu quero me incomodar, não quero ter férias, às vezes eu também, né, não quero nem receber por isso, e realmente eu quero isso. Quero prazos, quero pressão, quero isso para mim. Isso, gente, é um chamado. E a gente nem pensa nisso quando entra no direito e quando resolve advogar. Porque o que nos move é muito maior. Então, quando a gente fala de direito sistêmico, de advocacia sistêmica, a gente fala em serviço, naquilo que nós somos, aquilo que nos move. E é disso que vem a nossa força. Nós fomos colocados, empurrados para o direito e para a advocacia. E como isso? Através do nosso sistema familiar. O direito é um chamado ancestral, como muito se fala, né, quando a gente vai falar de direito sistêmico. Com certeza, nós, advogados, e eu falo por mim, por vocês, e observem as dinâmicas que vocês tiveram em casa. O advogado é aquele que, quando criança, aqui no Rio Grande do Sul, né, no churrasco da família, no domingo, ele observa todo mundo. Ele sabe quem é o bom, quem é o mal, quem que está fazendo mal para a tia, para o tio, ele quer resolver o problema da mãe. Ele olha para todo mundo, sabendo a ordem e com uma necessidade extrema de colocar as coisas em ordem. Então, o seu chamado vem lá, daquele almoço da família, da situação em que você viveu na sua casa, onde você, na sua infância, bateu o pé no chão e disse, isso não é justo. Isso não é justo. Não é justo comigo, não é justo com a minha avó, não é justo com a minha mãe. E aí brota em nós o senso de fazer justiça, de colocar as coisas em ordem. E é com esse sentimento que a gente olha também para os nossos clientes. No entanto, o direito sistêmico vem para trazer um pouco mais de leveza. E sim, a gente não pode romantizar o direito sistêmico. Mas, gente, foram as nossas crianças que nos moveram à advocacia. No entanto, se a gente continua olhando para os nossos clientes como olhamos para os nossos familiares, ai, a gente sabe o estrago que dá da advocacia, né? A gente se emaranha, como diz no direito sistêmico. E achando que estamos fazendo o bem, a nossa força se esvai. Então, de onde vem a força para advogar? Vem da sua família, vem da sua história. E como diz Hellinger, que é assim o precursor das constelações e uma das maiores fontes que a gente bebe dentro do direito sistêmico, apesar de muitas outras, eu sou muito ligada nessa frase dele. Destinos difíceis trazem força. E quanto maior e mais desafiador foi o que te trouxe até a advocacia,
maior a sua força. Desde que você consiga transformar ela realmente num impulso e olhar para os seus clientes do seu lugar. Então, quando a gente fala do que nos move, essa é a mensagem que eu tenho e a reflexão que eu tenho para trazer para vocês. Do quanto nós precisamos compreender quem nós somos, e aí sim, a gente vai entender o porquê nós estamos aqui advogando. O que nós queremos colocar no lugar? O que nós queremos colocar em ordem? E aí a gente pode olhar também para os nossos clientes como quem os acompanha somente. E não como os familiares que a gente gostaria de ter organizado lá atrás. Isso nos tira a força, como eu disse antes. A força que é nossa, do nosso destino, da nossa vocação, e que é realmente uma vocação, e já diz até pelo nosso próprio nome, já dizia Carnelucci, né? Advocatus, aquele que é chamado a socorrer. Então, meu amigo, diferente das outras profissões, ninguém nos procura para dizer que ganhou na loteria, que está super bem, né? Que quer ajuda para como vai organizar a sua felicidade. As pessoas nos procuram a socorrer. No entanto, a gente vai se despindo aos poucos, quando começa a descobrir quem nós somos, daquela capa de salvadores que a gente adquire, da própria toga preta que nos é colocada mentalmente nos bancos acadêmicos, porque ela tem um peso muito grande. Quando a gente vai tirando ela e quando a gente vai identificando quem nós somos, o nosso lugar, a nossa força, a gente pode se colocar ao lado do cliente e simplesmente acompanhá-lo. E aí você ganha ainda mais força. Aí você consegue, de alguma forma, só fazer o que lhe é possível, respeitando. Então, gente, nós temos um pouquinho de tempo aqui. A gente vai abrir para as perguntas ao final, mas se de alguma forma eu puder contribuir para que você sinta a força que vem da sua advocacia, é realmente você sentir o porquê. Porque é o que nos move. A gente fala muito sobre propósito. Então, não se constroem propósitos na advocacia sem um sentido. Não sei se vocês sabem, mas a diferença entre propósito e sentido. Muitas pessoas falam, meu Deus, eu tenho que ter um propósito de vida. Sem um propósito, eu não sou ninguém. Agora virou a moda do propósito, né? E as pessoas ficam pensando, nossa, eu preciso de um propósito dentro da advocacia. O seu propósito pode ser muitos, e ele pode mudar durante toda a sua vida. Mas se você souber o seu sentido, é aí que você tem força. E o sentido do advogado é servir as pessoas. O sentido do advogado é se conectar a algo maior. O sentido do advogado é fazer justiça. Então, dentro desse sentido, que é o que te tira da cama, é o que te levava para a universidade à noite, é o que fazia você estudar, é o que faz você olhar para determinadas áreas de atuação, dentro desse sentido, então você estrutura propósitos. Então, dentro do sentido da justiça, das pessoas, da sua base, de quem você é e do que te trouxe até aqui, você pode advogar, você pode ser professor, você pode, enfim, fazer o que você quiser. O universo do âmbito jurídico é imenso. E tudo vai ter força, desde que você tenha um sentido. Então, se questiona qual é a força que te impulsionou até aqui. E saiba que o seu material de trabalho é o material mais nobre da humanidade. Nós não trabalhamos só com leis. E aí tem uma frase muito bonita da Marisa, que é dela, e eu vou deixar para ela falar. Mas nós não trabalhamos com leis, meus colegas, não são os códigos que são o nosso material de trabalho.
O nosso material de trabalho é o conflito humano. As leis, os decretos, os códigos, e nós servimos ao conflito humano. E enquanto houver humanidade, haverá conflito. Ou seja, sempre haverá a necessidade de um advogado. Se nós pudermos olhar para as pessoas, aí sim, a gente está dando devido valor ao nosso material de trabalho. Então, eu convido vocês a partir de agora, muitos já devem, que estão nos ouvindo, seguir já o Momento Sistêmico, mas realmente adotar essa postura. A gente vai falar aqui durante o painel, muitas pessoas têm dúvida, né? O que é advocacia sistêmica, como que faz, constela no escritório, não constela, como que implementa isso. Os advogados, por natureza, são sistêmicos. Como eu disse para vocês, a gente não resolve do nada vir parar aqui. É um posicionamento interno. Encontre a sua forma dentro do sistema em que nós pertencemos, do nosso lugar, da ordem, da ética, da justiça. Nós pertencemos a uma classe. E quando nos conectamos a ela, conectamos ao nosso lugar e a força que ela tem. A força que a nossa profissão tem desde que ela foi inventada. Muitas pessoas falam, nossa, mas agora eu vou ter que trazer a psicologia para dentro do direito. Eu quero encerrar a minha fala com uma frase do Carnelucci, o Papa, né, do nosso direito. Muitas pessoas falam isso dele. Pois bem, o direito já é sistêmico há muito tempo. Quando o próprio Carnelucci dizia assim, conhecer um homem é olhar para a alma dele. Pegar um caso não é somente olhar para o problema, e sim para o fio que liga cada fato. E o que fez com que esta pessoa procurasse você. Conhecer a alma de um homem é olhar para os seus contextos. Esse é o posicionamento de um advogado sistêmico. A gente pode atuar em qualquer área. A área que faz o nosso coração vibrar. A área em que nós temos força. E dentro do nosso lugar, a gente passa a conhecer o cliente e os contextos que fizeram ele nos buscar e também se emaranhar nos conflitos que ele tem. Então, gente, é isso. E eu passo a palavra para a Eunice. Muito obrigada. Eu fico aqui um pouco perdida no tempo, mas a gente vai ajustando, tá? Muito obrigada, gente. A gente se abre para perguntas aqui. Força! Descubram o sentir de vocês. Ai, muito obrigada, querida Ana, sempre brilhante, presente. Então, fiquem tranquilas, meninas, que eu vou avisando o tempo para vocês, tá bom? Agora, né, seguindo a ordem alfabética, que foi a que eu escolhi para trazer as falas, né, para que fosse ordenada, porque não conforme é muito importante, a gente sabe a ordem, então a escolha da ordem, tanto que nós estamos dentro da ordem, né? E então agora quem fala pela ordem alfabética é a querida Marília Alves de Carvalho Silva, presidente especial da presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Grupo de Direito e Cinema vinculada à instituição citada, mediadora judicial em formação, assistente de ensino na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cofundadora do curso Gestão Positiva de Conflitos, colaboradora científica do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Seja bem-vinda, Marília, gratidão ao seu sim. Agora a palavra é com você. Ao final, terá o espaço para nós respondermos perguntas, então também já convido a todos que queiram se manifestar. Fiquem à vontade que no final todos serão, ou pelo menos
alguns respondidos. Com você, Marília, muito obrigada pela sua presença, querida. Bom dia a cada um e cada uma. É uma grande alegria estar aqui nesse congresso agora, que eu acho que já materializa a força de utilizar da tecnologia, né, para conectar pessoas e saberes nesse momento que a gente está vivendo um distanciamento social em função de uma pandemia. E essa é a razão pela qual eu parabenizo a OAB de Santa Catarina, na pessoa do presidente Rafael Horn, bem como todos e todas que estão participando aí da organização do evento e tornando isso possível. A OAB de Santa Catarina também me trouxe um grande presente, que é a doutora Eunice Schlick, quem idealizou e tornou real também o movimento das comissões, preside a primeira comissão sistêmica, e com quem eu tive pela primeira vez no segundo Congresso de Direito Sistêmico, que foi realizado aqui na OAB do Rio de Janeiro, a casa que me acolhe, e que atualmente eu presido a Comissão Especial de Estudos sobre o Direito Sistêmico, conforme a doutora Eunice já falou. Então, também agradeço ao presidente da OAB daqui, doutor Luciano Bandeira, e a minha vice, doutora Eunice. Bom, antes de entrar na minha apresentação, que já foi feita, mas eu acho que é justamente o que a Ana falou, né? A gente também fala o que a gente faz, e eu vou falar aqui quem eu sou também, porque isso faz parte do painel. Antes de entrar nisso, eu quero também agradecer e parabenizar as colegas de mesa, a doutora Ana Carolina e a doutora Marisa, e além da doutora Eunice, que eu já falei. Bom, agradeço a apresentação, doutora Eunice, e eu acho que é muito importante falar de onde vem a força, porque do nosso lugar nós temos essa força, mas você falou tudo o que eu faço agora. E o que eu faço agora, amanhã pode ser muito diferente, mas o que eu sou, né? Eu acho que a grande força está no que a gente é. Então, a doutora Ana Carolina até mencionou que o direito ele já é sistêmico por essência, então acho que todas e todos nós que estamos aqui nesse movimento já nos conectamos em outras esferas de saber e de ser. Mas, bom, eu sou fruto de uma relação de amor que tem na música Drão, a trilha sonora dela. Eu sou filha da Ana Lúcia Alves de Carvalho e Silva e do Raul de Carvalho e Silva, da qual germinamos eu e a minha irmã. Ela antes, na verdade, e isso é importante. Eu não sei se vocês lembram da música Drão, mas ela fala que estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Eu não vou cantar, fiquem tranquilos, não precisam sair correndo. Mas eu acho que esse estende-se infinito traz justamente uma coisa que o próprio Bert Hellinger, também já citado, e impossível de não ser falado aqui mais de uma vez, mas o citado Bert Hellinger, que foi quem sistematizou as leis sistêmicas, também chamadas de ordem do amor, chama de passar a vida adiante, né? E eu acho que esse passar a vida adiante está muito relacionado com essa atuação e força profissional. Porque, como a doutora Ana Carolina falou, e eu também trouxe essa fala para minha fala, destinos difíceis fazem pessoas fortes. Bom, vou trazer aqui um pouco da minha história. Quando eu era criança, uma veia do meu corpo se fechou, então o meu corpo teve que fazer um caminho alternativo para continuar seguindo adiante com tudo isso, que veio através da força dos meus pais e da minha ancestralidade. E ele fez. Ele fez. E por que eu estou falando isso? Não como uma história triste, também não como uma história de superação, que eu acho que também não é bem o foco aqui. Eu acho que todos nós e todas nós superamos dificuldades diariamente, mas porque eu acho que esses caminhos alternativos que o meu próprio corpo fez é o que todos nós estamos fazendo aqui agora. Se o direito ele serve à vida, como já dizia o Pontes de Miranda,
é a forma que a gente está construindo juntas de trazer uma justiça de fato mais dialógica, mais humanizada, que efetivamente materialize essa transição entre a cultura do diálogo e a cultura do litígio, né? Passando do litígio para o diálogo. Então, cada vez mais a gente percebe que temos uma série de possibilidades de trazer tudo isso. A gente tem a resolução 125 do CNJ, a gente tem o CPC de 2015, tudo isso permitindo que a gente, de fato, busque soluções mais humanizadas. E o direito sistêmico eu vejo como uma possibilidade de tornar isso percepção e sensação. A gente fala muito que o direito sistêmico ele é primeiramente interno, o que de fato tem que acontecer. É todo dia uma revisão, a gente também traz nossas luzes e nossas sombras à tona quando estamos vivenciando tudo isso, porque de fato a gente tem que se revisitar e assentir com tudo que veio antes, como até diz a Cláudia Boatti, ela usa a palavra assentir. E esse assentir, muita gente às vezes pode confundir com uma certa resignação, e eu vejo, na verdade, exatamente o contrário. A gente assentir com a nossa história é justamente tomar essa força, partir do que nós trazemos em nós, para levar isso adiante, para germinar outros tantos grãos, não porque a gente quer salvar ou porque a gente quer atuar juridicamente como exercendo o papel de salvador, de vítima, e eu, inclusive, me coloco aqui fazendo a própria crítica, porque antes de conhecer o direito sistêmico, eu tinha muita dificuldade de advogar, eu advogo com direito de família, e uma das minhas dificuldades de advogar era porque eu me emaranhava nas questões dos clientes. Então, eu saía triste, eu saía chorando. Então, foi a razão pela qual eu fui fazer o mestrado, numa atitude de boa consciência, porque sou da terceira geração de educadoras, minha avó e minha mãe são professoras. Você também, Ana? Mas estou na má consciência, porque sou a única que integro o sistema de justiça na minha família, e eu acho que a todo tempo estamos fazendo esses movimentos de boa e má consciência, de revisitar e ver tudo que veio antes para, de fato, ir para a vida. Então, esse movimento ele é interno e não passa por resignação, passa por se interiorizar para tomar a própria força e aí ir para o mundo. Então, eu vejo que a minha forma de atuar, de ser e estar no mundo, mudou completamente depois que eu conheci o sistêmico, não porque eu me tornei uma pessoa que atualmente fica linear e não tem problemas e não tem alterações de percepção, alterações de humor. Pelo contrário, cada vez mais eu percebo que a gente sente as coisas, mas isso, na verdade, faz com que a percepção venha, a gente dê algumas respirações, muitas vezes dê um passo atrás, perceba o que é meu e o que é do cliente, o que é da pessoa que eu encontro na rua, o que é da pessoa que está trabalhando do meu lado. Então, eu vejo que justamente isso tudo se conecta com a advocacia, com a educação, de uma forma da gente perceber quem está na nossa frente como alguém que tem força. Então, aqui também pegando a etimologia da palavra advogar, eu pensei muito essa semana, em algumas semanas anteriores, sobre qual seria essa nossa função, já que a gente está aqui, né, no mês do advogado, da advogada, já que estamos aqui tendo a possibilidade de comemorar essa função essencial à justiça, eu acho que advogar é apenas, o que não é pouca coisa, mas a gente também tem que tomar o que é nosso e deixar com o cliente o que é dele, conforme eu já falei aqui, mas advogar é traduzir para uma linguagem jurídica a força de quem já tem voz. Então, o meu mestrado, por exemplo, é em Direitos Humanos e Arte. Então, eu poderia justamente me emaranhar cada vez mais ou tentar criar nichos e ver aquela outra pessoa como uma vítima, mas não, porque eu tenho a consciência de que ela não precisa de voz. Ela precisa de alguém que domine a técnica para enxergar ela como um ser humano forte
e que vai levar demandas para o judiciário, né, para o sistema de justiça ou eventualmente nem vai ser necessário acionar o judiciário, porque a gente já vai conseguir resolver até numa mediação, enfim, algumas outras possibilidades, porque a gente também vai se conectando com tudo isso quando a gente conhece o sistêmico, né? Tem gente que faz o caminho oposto. Então, eu acho que, embora o direito sistêmico ele não seja uma metodologia, ele se conecta muito com esse novo olhar para o conflito, que justamente oportunize que as pessoas encontrem o que é uma boa solução para elas. Eu não sei a melhor solução para o meu cliente. O que eu consigo é passar as opções que ele tem dentro do sistema de justiça para, a partir daí, ele escolher e caminhar como que ele vai seguir adiante, como que ela vai seguir adiante. Assim como até com os meus alunos, eventualmente, eu também tenho que dar um passo atrás e perceber que eu não sou a mãe deles, que eu não sou a protetora deles, até para eles desenvolverem essa força, para eles encontrarem os próprios caminhos de justamente atuar na vida, até porque eles vão ser nossos colegas muito em breve, né? Então, o que eu percebo é isso, basicamente, que a gente, quando toma essa força, a gente, trazendo aqui outro cantor, percebe as dores e delícias de ser o que somos, caminhamos de uma forma que integra o ser e o fazer de uma forma muito forte e muito consolidada e que está sempre buscando estar a serviço da vida. Então, a gente tem as 3 leis, justamente, que eu coloquei, que foram sistematizadas pelo Bert, e todo ser humano faz parte de uma dinâmica em que os indivíduos buscam pertencimento, integram uma ordem e buscam ter trocas equilibradas, mesmo que inconscientemente. Então, o pertencimento, se a pessoa nos busca como advogados, ela quer pertencer de alguma forma também ao próprio sistema dela. Então, isso é dela, mas a gente pode ajudar a fazer com que ela veja isso de uma forma ampla. A ordem é a gente perceber que aquela pessoa também integra um sistema familiar. E por isso eu falei aqui que eu sou a segunda irmã, porque a gente também pode perceber dinâmicas que aquela pessoa está fora do lugar. E o equilíbrio, geralmente, no direito de família, e acho que nos outros também, é a forma como a gente percebe que as trocas ali estão mais desiguais. E uma vez que a troca está muito desigual, eventualmente aquele que está recebendo demais até se retira, né? Acontece muito em casos de divórcio, em casos de pensão alimentícia e tudo isso. Mas a minha força para atuar vendo essas três leis do amor, essas 3 leis sistêmicas lindamente sistematizadas pelo Bert Hellinger, são justamente tendo consciência de que eu integro uma família, de que eu sou filha de Ana e Raul, irmã de Carolina, um tanto de outras coisas que não dá para colocar em palavras, e um tanto de coisas que são mutáveis, que fazem parte, que dentro do meu papel, a minha posição de advogada é justamente estar em consonância com essa ordem que me precede, com todos os advogados que também, eventualmente, têm uma postura diferente da minha, respeitar isso, porque isso também faz parte, e tentar estabelecer trocas em equilíbrio, né? Equilíbrio com o cliente, eventualmente ser capaz de chegar para uma pessoa que não está em consonância, que eu não estou me sentindo em consonância, no dar e no tomar com ela e dialogar. Então, eu acho que tudo isso fica muito melhor quando a gente consegue justamente dialogar, estar presente, estar no nosso lugar, ocupando a nossa posição. Então, eu acho que advogar sistemicamente é isso. A minha força, ela vem dessa busca de caminhos alternativos para construir uma sociedade mais dialógica, mais humanizada, sem querer salvar ninguém, mas valorizando a autonomia e a força de cada um e cada uma. Espero ter ficado claro, estou aí à disposição para dúvidas também. Mas já foi, é isso mesmo, tá tudo certo. Então é isso, a gente assentir com tudo como foi, como é, tudo está certo do jeito que é,
E eu acho que a gente também percebe que a resposta óbvia para essa pergunta, né, de onde vem a força, é do que eu falei, do meu sistema de família, meu sistema familiar, mas a resposta é igualmente verdadeira, só que menos óbvia, justamente parafraseando aí agora o Caetano Veloso, das dores e delícias de ser quem somos e de estar no mundo como estamos, e sejamos, então, esses grãos, essas mudanças que levam a vida adiante através desse estender infinito, imenso monolito e construindo uma nova arquitetura desse sistema de justiça, conectando pessoas, conectando saberes e fazendo parte disso tudo. Muito me honra presidir uma comissão estadual. Vejo que o próprio movimento das comissões é um movimento que busca oportunizar que advogados e advogadas conheçam e desenvolvam a postura sistêmica, além de expandir esse conhecimento para a sociedade em geral. Então, acho que isso tudo faz parte dessa construção, dessa arquitetura, imensa arquitetura. Obrigada. Obrigada, querida Marília. Sempre tão doce, tão gentil, tão assertiva também nas palavras, né? Sou muito grata por cada uma de vocês, porque somente juntas, né, nós nos fortalecemos e vamos construindo, talvez, novas regras de sociabilidade, né, que é o que o direito sistêmico propõe. Então, agora, não menos brilhante e sábia, a nossa próxima fala será da doutora Marisa Santos Souza, advogada, bacharel em Direito pela FMU. Depois você fala como é o nome dessa sua faculdade, Marisa. Mediadora e conciliadora judicial e extrajudicial pelo Instituto de Advogados de São Paulo, pós-graduada em Direito Civil também pela FMU, especialista em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV São Paulo, pós-graduada em Constelações Familiares Hellinger aplicadas ao Direito Sistêmico e pós-graduanda em Constelação Familiar pela Hellinger e Novari. Introdução à Justiça Restaurativa pela Escola Paulista da Magistratura e Formação Básica em Comunicação Não Violenta pela Palas Atena. Está como presidente da OAB Concilia e vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, ambas da subseção Tatuapé. Participa de seminários e treinamentos de constelação familiar sistêmica no Brasil, Alemanha e Argentina desde 2015, bem como já participou de projetos no Judiciário de São Paulo, desenvolvendo a mediação através da abordagem sistêmica, mediação extrajudicial nas áreas familiar, organizacional, empresarial e escolar. Na advocacia, atua nas áreas civil, família, trabalhista e empresarial. Ela também, minha colega, né? Nós somos da primeira turma de pós-graduação em Direito Sistêmico, e foi lá onde tudo começou, na verdade, né, Marisa? E é de lá que nós também somos frutos desse movimento, né, dessa pós que, além de ter me proporcionado conhecer lindas pessoas como você e tantas outras, e conectar com pessoas ainda mais especiais nesse Brasil afora, né, que é o que está acontecendo conosco dessa forma linda e fenomenológica, né, trazer a fenomenologia, né, resgatar ela dentro do direito, né. Então é com você, minha querida, pode ficar tranquila que eu aviso quando seu tempo estiver finalizando, tá bom? Um beijo. Bom dia a todos e todas. Eu estou me sentindo muito honrada, muito feliz e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade de ter a palavra depois das queridas, né? A doutora Ana fez uma linda exposição, a doutora Marília, com tons musicais que eu gosto muito. E não posso deixar de manifestar o meu agradecimento, minha gratidão imensa, querida doutora Eunice. Nos conhecemos na primeira turma de Direito Sistêmico e esse movimento também que fez essa expansão das comissões, né, de Direito Sistêmico pelo Brasil todo. E também manifestar aqui o agradecimento, né, ao presidente, Dr. Rafael Horn, também por essa possibilidade, né, brilhantando o mês da advocacia com tantos painéis, né, e o tema, né, os impactos da nova era jurídica na advocacia. Então, quão importante observar esses impactos, não só na nova era da advocacia, como num todo, no momento que todos nós estamos vivendo. E eu venho aqui
representando também, né, a advocacia paulista, já que eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, nasci aqui, e muitos são os desafios que nós enfrentamos. E para falar desse lugar, de onde vem a nossa força, né, de onde vem a força para a atuação profissional, eu me sinto muito feliz e muito honrada por já ter tido esse início trazido pela doutora Ana, pela doutora Marília, e perceber como as conexões elas se entrelaçam até nesta fala, que nós necessariamente preparamos isso com muito carinho, mas não necessariamente a fala quando ela vem surgindo, né, que é algo que vem maior, que vem do coração, e os temas que vocês trouxeram, né, dessa transformação, dos destinos difíceis e do assentimento, era tudo que eu já vinha aqui no meu coração preparado para trazer, então agradeço por essa conexão. E o meu caminho na advocacia para falar dessa força, eu me percebo trazendo a questão da resiliência, né? O quanto a resiliência traz essa transformação e nos dias atuais esses impactos também nos convidam o direito que é um ramo tão tradicional, né, que tem tanta tradição, que vem de muitos anos, e tudo isso hoje com esses impactos tão inovadores, como que a gente permeia agora nessa advocacia, nesse campo tão tradicional, perceber a tradição, mas se abrir para essa inovação, como que a gente se percebe nessa inovação. E o meu caminho no direito foi um caminho contrário, né? Eu na verdade, me percebo no caminho contrário porque eu comecei primeiro na prática, para depois ir para a teoria. Então, eu comecei trabalhando em escritório de advocacia muito nova, e daí eu já percebo de onde vem a minha força para a atuação profissional, porque eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia por conta de uma injustiça. Então, como a doutora Ana disse, nós já percebemos como esse campo vem sendo chamado, né? Como a gente não decide, mas algo nos chama, nos convida. E no meu caso não foi muito diferente, foi através de uma injustiça que eu tive a grande oportunidade de viver essa resiliência. A minha mãe trabalhava há muitos anos num local, e aí ela teve uma questão trabalhista e teve que buscar um advogado para perseguir os seus direitos. E aí dali surgiu a oportunidade, eu com 17 anos começar a trabalhar em escritório de advocacia. Então aquela vivência, eu já me permeei naquele mundo mesmo, vivendo aquelas dificuldades, aquela pressão, aquele prazo tudo muito nova. E me inserindo naquele contexto e pertencendo àquele contexto, né? Fazendo parte daquele contencioso, daquela litigiosidade. E era o que eu tinha, né? Era o que me permitia ali estar naquele campo. E aí a gente vai percebendo com a maturidade, com os anos, então são 24 anos atuando na esfera jurídica, no mundo jurídico, eu digo. E aí me vem sempre muito latente nos últimos tempos um termo em latim que é o tempus regit actum, né? Então a gente percebe, quando a gente começa a ampliar esse olhar para se perceber imerso nesse campo de conhecimento, né, nesse campo multidisciplinar, até que o direito sistêmico nos apresenta, mas não só ele, como a mediação de conflitos, como a conciliação, como a comunicação não violenta, como a justiça restaurativa, são todo campos de saberes que nos percebem, nos fazem emergir na qualidade de humanos que somos. E aí sim, também trazer nessa humanidade a aplicação da lei. E se o tempo rege o ato, né, como nós aprendemos no latim do direito, as circunstâncias que eu vivi naqueles tempos, né, lá em 1996, elas foram as que eu precisava naquele momento para transformar essa resiliência hoje. Então, todo direito, ele se permeia nessa tradição. E o quanto é valoroso a gente respeitar essa tradição. A gente vê que tudo que nós temos hoje de novo, ele só permeia porque antes teve essa base, teve essa tradição, teve essa força. E quando nós falamos em assentimento, nós trazemos essa visão de não é de conformismo, mas é o assentir que nos leva a perceber tudo como é. Não tinha como ser diferente. Tempus regit actum, eu gosto de trazer paralelos da legislação, da lei, com essa visão sistêmica. E é para a gente também observar como que naqueles tempos, naquelas condições, da força que nós obtemos dos nossos ancestrais, eles não tinham como fazer diferente. Antigamente o direito não tinha como ser diferente. Era aquilo que se aplicava. E hoje o que nós temos é o quê? É um novo campo de informação se abrindo.
para que as próximas gerações tenham a possibilidade a esse acesso a essas informações. As informações que nós temos hoje, que nos possibilitam ter esse olhar mais ampliado para o direito, é porque alguém também começou, de alguma forma, trazendo essas inovações. Então, na faculdade, né, nas cadeiras de direito, a gente estudava muito filosofia, né, tinha muito Descartes, penso, logo existo, mas só penso, logo existo hoje já não é mais tão fundamental, mas naquele tempo era o máximo, né? Era tudo que nos veio, era tudo que nos permeou. E aí, um pouco mais recente, mas ainda caminhando, quando chega o Nietzsche e traz o amor fati, né? O amor a tudo que é, o amor ao presente, o amor àquilo que se revela, a gente vê como isso é tão sistêmico. Então, Bert Hellinger, que permeou pela filosofia também como um filósofo, trazer essa visão agora para os tempos atuais é também observar que o tempo rege o ato e, com isso, a gente assente a tudo como foi, ao nosso passado, aos nossos ancestrais, ao que eles fizeram, que foi da melhor maneira possível. Mas hoje também nos permitimos a trazer cada vez mais, e aí eu gosto muito de trazer a visão da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, é resgatar cada vez mais essa dignidade da pessoa humana, tendo como base o direito tradicional, porque o advogado é o que vai trazer a aplicação, né, para os seres, para a cidadania mesmo, através do advogado que chega a esse direito, que chega à aplicação desse direito. Mas, enquanto advogado, eu posso aplicar a dignidade da pessoa humana, que está instituída na nossa Constituição Federal, e com isso também perceber como todos nós somos cláusulas pétreas, né? Não podemos ser reduzidos, não podemos ser suprimidos, mas o que podemos? Podemos ser ampliados, podemos ter outra visão de compreensão. E aí, com isso, a gente respeita tudo que veio antes e integra essa força, esse multiconhecimento que nós temos agora para serem aplicados. Então, quando eu olho lá atrás e eu me percebo nas atividades como eu executava, e eu era muito do contencioso, e era o perfil que sempre tinha a resposta na ponta da língua. E era isso que me fazia ser uma excelente advogada, porque era isso que eu aprendi. Advogado bom é aquele que, não preciso nem completar, que todo mundo aqui já sabe, briga. Mas de onde vem essa força agora? De onde vem essa força para a atuação profissional? É saber que existe essa Marisa, que pode se transformar, que pode viver a resiliência, que pode olhar para trás e perceber que o caminho que foi percorrido foi o que trouxe força para ser o que é hoje, mas que é possível, a partir do nosso olhar, a partir do amor fati, que o Nietzsche nos traz, também ampliar para esse assentimento que o Bert nos traz. E esse assentimento é tanto quanto essas cláusulas pétreas. As leis sistêmicas, elas não podem ser suprimidas, nem reduzidas, mas elas são ampliadas e compreendidas. E isso tudo é o que nos permeia, é o que permeia a nossa tradição. E como que eu vou para a inovação? Como que eu aplico tudo isso agora, mas como uma das colegas disseram, vai terapeutizar? Não. Eu estou resgatando a dignidade da pessoa humana, eu estou resgatando a Constituição Federal, eu estou colocando em prática a cláusula pétrea. O que tem de diferente? Sou eu, é o que move aqui dentro. É como eu olho para aquele meu passado, é como eu olho para aquela Marisa que sempre apontava o dedo. E hoje eu olho para essa Marisa que abre os ouvidos, que abre o campo de presença, que abre o silêncio, que abre o sentir. É a mesma Marisa. E eu posso silenciar a que quer brigar e posso oportunizar a que quer escutar. Posso oportunizar hoje para mim, permitir que a pessoa seja apenas ela, que ela apenas esteja ali, se entregando, e me dar de presente como ouvinte. O maior presente que a gente pode dar para as pessoas hoje, nessa nova era, na era principalmente agora da tecnologia e de novos tempos, onde está todo mundo acelerado, querendo fazer tudo, é a nossa presença. E eu exercito isso principalmente enquanto ser humano. Quando eu faço isso na minha casa, com o meu filho de 6 anos, que tem os chiliques dele, ou com amigos também que pedem a minha ajuda, e principalmente na advocacia, com os clientes que chegam em conflito. Como as colegas bem trouxeram aqui, ninguém chega no nosso escritório porque não sabe o que fazer com a fortuna que ganhou.
e principalmente por atuar também na área de direito do trabalho, como essas relações, elas clamam cada vez mais esse olhar, essa percepção, a relação empregador-empregado, como hoje cada vez mais esses pontos podem ser pacificados de uma outra forma, de um outro lugar, sem bater no martelo. Como eu sou de São Paulo, eu sou da época ainda que não era nem Justiça do Trabalho, era Junta de Conciliação e Julgamento. Os fóruns eram pulverizados aqui na cidade de São Paulo, e essas juntas de conciliação e julgamento tinham esse nome, que era um lugar para buscar pacificação trabalhista. E hoje qualquer conflito que acontece é o acesso ao judiciário. Mas como cada vez mais advogados que se preparam para novas habilidades, para esses novos impactos da era jurídica, podem desenvolver habilidades para o acesso à justiça, e não necessariamente ao acesso ao judiciário. Como diz também o professor Kazuo Watanabe, o acesso à justiça, que é inerente a todos nós, percorre primeiro o caminho de nós advogados. E eu vejo essa força, né, essa força para atuação nesse campo profissional, ela vem desse lugar, ela vem do lugar dessa resiliência, de perceber que antes era de uma forma, e eu respeito essa forma, e foi essa forma que me fez forte. Mas é essa forma também que me possibilitou trazer a minha própria lapidação. E se eu me vejo imersa nesse lugar hoje, conseguindo ouvir mais do que ter respostas na ponta da língua, eu percebo como cada vez mais a gente pode levar aos nossos colegas, aos nossos pares, à nossa sociedade, à nossa casa, ao nosso lar, também essa possibilidade de ampliação. Porque nós estamos advogados, mas somos humanos. E no final das contas, o que permeiam todos nós, de onde todos nós viemos, não importa se é advogado, juiz, desembargador, coletor de resíduos, porteiro, todos nós somos filhos, somos frutos de família. E é o amor que nos liga à nossa família, ao nosso destino, de todos nós. Então, essa força vem desse lugar. Ele vem do tempus regit actum, do tempo que regeu esse ato lá de antigamente, de todos os meus ancestrais, de todos os ancestrais de cada um aqui que sabem o que passaram, mas vem também desse assentimento, vem também dessa possibilidade de ter essa resiliência aplicada no coração, uma disponibilidade que nos gera cada vez mais diálogo, cada vez mais compreensão, e saber que podemos com isso ressignificar. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Eunice. Tem? 5? O que eu queria trazer, eu acho que acelerei um pouco nas palavras, mas é justamente com esse anseio, que a gente busque cada vez mais do que palavras na ponta da língua, despertar o pé do ouvido, mas o ouvir para compreender, não para responder, porque isso também é algo que nós aprendemos, advogados, nós aprendemos. Antes do cliente terminar de falar, eu já sei aonde vai enquadrar aquilo para fazer o pedido na petição, ou para ele ter um retorno, ou para como ele tem um manejo, uma manobra de obter o que ele quer, mas talvez não seja o que ele precisa. E aí quem dá o que quer é mamãe e papai, às vezes não é o que precisa, e aí como que a gente fica nessa... E eu percebo isso muito por lidar com o direito do trabalho também, nessas relações de empregado e empregador, e como isso tudo se revela, esses papéis acabam sendo misturados. E aí pôr o quê? Em ordem, como as queridas doutoras bem trouxeram aqui, pôr em ordem, pôr em equilíbrio, né? Observar onde está esse pertencimento que cada um quer perseguir, será que é mesmo no âmbito do trabalho, será que é algo da família dele que está vindo para cá? Mas a gente só percebe isso quando devolve a dignidade da pessoa humana, e como eu devolvo a dignidade da pessoa humana estando presente. Então, é daí que vem essa força, é através dessa resiliência, é olhar para trás, perceber o caminho que percorremos e saber que ele foi perfeito, foi exatamente ele, com tudo que teve, com todas as dificuldades, que nos fez ser quem hoje nós somos. Mas também perceber que nós podemos trazer isso para ser ampliado, como cláusula pétrea, a nossa riqueza está aqui dentro. Mas podemos ampliar, podemos ter novas compreensões. E aí eu finalizo aqui com a frase que nasceu em mim através da mediação de conflitos, que é uma filosofia de vida para mim também, junto com as constelações, com o direito sistêmico, que é: pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. A gente não pode mais admitir que uma parte que persegue um direito seja apenas uma petição inicial,
alguém que tem que se defender seja apenas uma contestação, o que eles sentem vá parar numa sentença e o destino deles vá para o Tribunal de Justiça amargar longos anos para esperar um julgamento. Quando temos a presença, quando temos o escutar e essa disponibilidade de ressignificar as relações. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividir esse painel. Agradeço as doutoras que já trouxeram esse fio condutor de transformação, de destinos difíceis, de assentimento, porque é isso que nos faz transformar mesmo. E minha gratidão imensa, doutora Eunice, amiga querida, por ter tido esse desbravamento da primeira condição e hoje trazer esse campo novo de informação que persegue agora o brasileiro, possibilitando um novo conhecimento para todos nós. Obrigada e fico disponível também para contato, pergunta, o que for necessário. Nossa, gente, obrigada, Marisa. Ela é linda também, né? Ah, eu tô aqui emocionada. Acredito que todos estão, pelo chat que todos estão se sentindo tocados, né? E acho que é isso que o direito sistêmico propõe, né? Essa transformação, esse reverberar do cardíaco, né? Do coração, aquilo que toca, aquilo que é de verdade, aquilo que fala de gente, né? Eu falo sempre que o direito sistêmico é a tecnologia da alma. Ele olha justamente para tudo isso, como a Ana Carolina falou inicialmente, né? A fala do Carnelucci, Marília, né? Falando lindamente a questão do assentimento, né, do posicionamento. Marisa reforça isso. Essa fala dela, essa frase dela, né, que é uma frase que nos acompanha, que todos nós temos muito orgulho de citar, de reverenciar, porque ela nasce, né, o direito sistêmico é de dentro para fora, né, é um conhecimento que todos nós temos. Todos nós somos sistêmicos de alma. Os princípios sistêmicos, as leis sistêmicas, ordens do amor, como queiram definir, elas atuam independentemente de nós acreditarmos ou não. É como a lei da gravidade, se eu largar o óculos aqui, ele vai cair. Então, por isso a importância, né, de nós estarmos aqui, no sentido de podermos expressar ou também transmitir um pouco daquilo que nos toca nesse movimento, daquilo que nos deu sentido. E por que a força, né? A força também do pertencimento à ordem. O quanto eu ouço, né? Tanto elas falaram dos colegas, foi um movimento, gente, esse meu também, assim como essa frase da Marília nasceu de dentro também esse como uma intuição, como uma ordem interna, faça isso para que isso se propague no coletivo. E nada mais forte do que o nosso lugar, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que todos nós pertencemos. Muitos profissionais estão, inclusive, retornando à casa dos advogados, porque se sentem agora incluídos, vistos. Porque o que nós aprendemos na nossa academia, nos nossos bancos de faculdade, que eu também vejo aqui que eu sou a mais antiga nesse sentido, né? Já vou fazer 25 anos de formado daqui a pouco, né? Bodas de prata. E o que era? O nosso ainda é assim bastante, né? E a gente também busca trazer, inserir isso para os nossos colegas, inclusive estudantes acadêmicos, como as professoras, todas aqui são professoras, né? E para que isso seja também possibilitado, esse contato com essa filosofia e principalmente a compreensão de que nós somos inteiros, nós não podemos nos departamentalizar, nós não podemos esquecer da nossa história, do que nós vivemos e pronto, agora eu assumo uma persona que eu sou advogado, eu preciso esquecer de tudo aquilo que eu vivi. Aí chega o cliente com uma situação que bingo, né? Traz ali uma dor nossa e que gente, porque não pode, né? É como se não houvesse uma autorização para você experimentar aquilo que você é, né? Na sua integralidade, tudo que integra o seu ser, a sua existência. Como eu disse, nós não somos departamentalizados, né? E pronto, acionou o gatilho e aí é que causa o emaranhamento, né? E você com facilidade vai lá tentar salvar aquela relação, às vezes, como no caso de família que seja. Poxa, Eunice, eu não consigo fazer uma contestação, porque eu vejo que ainda há afeto naquele relacionamento desse casal. Eu falei, mas e qual o seu lugar
né, enquanto advogada. Por quê? Você precisa fazer uma contestação. Isso é algo que se você, né, se a pessoa já vem com uma inicial, você precisa fazer. Ah, eu sou filha de pais separados e eu sempre quis, na verdade, salvar o casamento deles, né. Então, né, inconscientemente, você tende a querer salvar o mundo. E nós, né, outra informação importante que somos do sistema da justiça, somos operadores do direito, nós queremos sim, nós estamos nesse lugar, não é uma escolha tão livre, tão consciente assim, não é o livre-arbítrio. A gente, quando compreende a filosofia sistêmica, vê o quanto muitas vezes ela é uma falácia, porque na verdade nós somos tão leais a quem nos antecede, nós não temos nenhuma criatividade até para melhorar nessa lealdade, né? Esses fios invisíveis que nos conectam com a nossa história. Então, o direito sistêmico fala daqui, né? Do papai e da mamãe, dessa relação complexa que se deu lá, desse conhecimento, dessa intersubjetividade dessa relação de quem nos antecede e o quanto nós olhamos para isso. O quanto nós inconscientemente olhamos. Então, nós estamos na vida, muitas vezes não disponíveis para a vida em si, porque nós estamos com uma boa parte do nosso tempo ocupado olhando lá atrás. E isso nos tira a força, porque não é isso que o nosso sistema, a nossa ancestralidade, todos que nos antecederam querem. Eles querem que nós vamos para a frente, é como uma cascata que jorra e vem e empurra. Vai para a vida, traz acréscimos. Por favor, não perpetua os nossos equívocos, né? E quantas vezes a gente não sabe que está fazendo isso, a gente escolheu o direito, como eu dizia, porque a gente quer reparar uma injustiça, seja de que lugar essa injustiça tem acontecido, né? Tem colegas que a gente ouviu narrativas, né, Marisa, durante a aula, que os pais foram assassinados no exercício profissional, enquanto advogados. Então é muito sério tudo isso, porque sim, nós fazemos escolhas quando nós não temos consciência do quanto nós somos leais ao nosso sistema de origem, que nos colocam também em risco, porque nós estamos olhando para alguma injustiça que aconteceu lá. Então, gente, abram-se, né? Descansem, relaxem, abram esse coração que pulsa e sejam de verdade. Ao tocar uma alma humana, seja também uma alma humana, como diz Jung. Você pode dominar todas as técnicas. E é muito importante que dominemos. Mas outra coisa que também é constitucional, né, meninas, além da dignidade da pessoa humana, é a autonomia de vontade. Aliás, o nosso código, né, recentemente, não é mais tão recente, que ele já faz 5 anos, mas ele convida que nós estimulemos a autocomposição. O que isso nos fortalece? Aí vocês vão perguntar, doutora, mas então se eu não for com o processo adiante, como que eu vou receber dinheiro? Você se colocar na ponta do papel o tempo que está levando na máquina judiciária um processo, você vai perceber que do mesmo lugar que você pode, né, trabalhar, né, seja extrajudicialmente nos nossos escritórios, com uma equipe multidisciplinar, como as práticas colaborativas já propõem, e quiçá nós possamos dar um passo a mais nas práticas colaborativas e possamos confiar nos nossos colegas, no sentido de que não precisa ser assinado um documento de comprometimento de não litigância, que é isso que as práticas colaborativas convidam, né, para quem não conhece. Então, que nós possamos confiar nos nossos pares também, no sentido de que eles vão dar conta daquilo e não levar para o lado pessoal e arrebentar para um litígio com sangue nos olhos e correr com isso inflamando ainda mais. Por quê? Porque comunicou consigo, com aquilo que é seu. Então, o que nos ensina isso, né? Nós temos força quando nós ficamos no nosso lugar de advogados nessa relação. Nós chegamos por último nessa relação, nesse impacto, nesse impasse, nessa questão, nesse dilema, nessa celeuma trazida pelo cliente. Então, nós temos como, sim, acolher e dar um bom lugar ao que ele está narrando, não julgando o outro que teoricamente causou aquele desconforto no nosso cliente ou aquele prejuízo, porque não nos cabe também fazer isso.
porque tanto o nosso cliente como o outro envolvido na questão tem suas lealdades, e nós não estamos aqui para nos ferirmos mutuamente. Basta de guerra. Nós estamos aqui para nos integralizarmos, nos tornarmos inteiros, arrumar a nossa casa interna. Compreender que a gente, sim, pode, no direito, também não precisa se departamentalizar, a gente vê a justiça, o que acontece. Tem uma decisão da área de família que o pai deve buscar a criança na casa, né? Quando vai, né, no movimento de guarda, de separação, de visitação. Mas teve uma situação de violência doméstica que o pai tem uma medida restritiva que não pode se aproximar da mãe. O cliente pergunta: o que eu cumpro, né? Uma cartilha informativa, meramente informativa, que ela trabalha, que ela traz justamente essas informações, ela está disponível na nossa página na ordem, para quem quiser acessar. Enfim, nós estamos aqui para somar, para estarmos inteiros e como humanos que somos, não precisando nos dissociar disso. E é como se, nesse movimento que se expande no país afora, originado aqui nessa ordem, nessa nossa casa, permitisse que advogados que não conseguiam se sentir confortáveis quando precisavam atuar de uma forma mais beligerante, mais combativa, não se sentiam pertencentes. Então, nesse momento, nessa nova proposta, nessa inovação, direito sistêmico é inovação pura, porque a gente trata tantas questões tecnológicas, mas a gente está aqui, engatinhando nas nossas questões de alma. Nós ainda temos dificuldade de saber se nós podemos confiar nos nossos pares, no sentido de trocas. Nós precisamos muito. Então, esse movimento, né, para dentro que essa pandemia nos convidou, nos colocando nessa condição de não podermos ter tanto contato, nos convida a contatar com aquilo que nos é de verdade. E com isso talvez possamos, sim, estabelecer novas regras de sociabilidade. Quando alguém narra para um colega nosso também de pós-graduação, promotor de justiça, que durante o seu o júri, conseguiu uma condenação máxima, né, para um detento, para um homicida, e ele veio agradecer, porque a alma quer compensação. O equilíbrio se dá também nesse nível. Veja quanta desconstrução daquilo que nós aprendemos como certo e errado. Já tantos movimentos da justiça restaurativa, né? Há círculos de paz, são tantos movimentos que acontecem, e o que nós festejamos nesse lugar, aqui dentro desse mês da advocacia, é estarmos com a oportunidade desse painel, de expressarmos para os nossos colegas, e o direito sistêmico, né? A gente fala que ele vem dessa força feminina, né? Mas não é nós apenas mulheres, porque nós também somos 100% pai, 100% mãe. Então é como se nós tivéssemos agora que equilibrar porque nós não podemos escolher um genitor. Quando nós escolhemos um deles, uma preferência, nós nos enfraquecemos. Então, a gente também percebe nesse movimento a necessidade essencial de tomar pai e mãe. Porque quando nós, de fato, tomamos papai e mamãe na sua integralidade, nessa força, como nos trouxe a Marisa, daquilo que nos, né, nesse tempo, que nós fomos concebidos, todos nós fomos, e foi um ato de amor, independentemente do que veio depois, porque nós sim, como trouxe também a Ana, somos crianças que muitas vezes julgamos o relacionamento dos nossos pais. Então, com isso, nós viemos permeados por essa criança ferida, e essa criança ferida nos habita. Então, nós termos a consciência de estarmos no nosso estado de presença do adulto que nos traz a análise transacional. Estudem, mergulhem para dentro de si. Há muitas informações. Nós temos uma consciência grupal, biológica necessária, que é visceral, de pertencer ao nosso clã. Então, por isso, essas lealdades são uma realidade. Não ignorem, não se distanciem da sua essência, sua origem. Quando vocês se distanciam do seu clã, do seu pai e sua mãe, não no sentido, mas eu tenho muita dificuldade de convivência. Não é a convivência, é aqui. A gente está falando de um campo lá dentro, da nossa riqueza interna,
daqueles que nos deram a possibilidade de estarmos aqui e estarmos acrescentando, trazendo acréscimos, para quê? Para que os próximos não precisem sofrer. E a gente sabe que na história nós mulheres, inclusive nesse campo né, dos advogados, da advocacia do jurídico, ainda temos o nosso espaço a alcançar, porque ainda é uma profissão eminentemente masculina. Mas quando a gente encontra nos nossos pares, como o nosso querido Pierre do Pernambuco, nosso querido Fernando Catelan, né, presidente da comissão do Tatuapé, e tanto outros advogados que já estão nessa consciência e buscando integralizar a força do masculino e do feminino, todos nós nos comunicamos e conectamos e vamos nos fortalecendo. Então, quando nós conseguimos, de fato, reconhecer e sermos gratos aos nossos pais, pelo fato deles terem nos oportunizado, eles são o nosso primeiro sim, o nosso primeiro sucesso na vida é o nosso nascimento. Por quê? Porque eles poderiam ter optado por não termos permitido que nós nascêssemos. Poderiam. Quantos fazem aborto? E quantos nós julgamos quando fazem, né? Então, o que está por trás de tudo isso? O fato é que os nossos pais permitiram que nós estivéssemos aqui. Então, é nesse lugar, é nessa conexão, nessa verdade, nessa raiz, nessa árvore forte que nós somos, e nessa força dessa tradição, desse direito, que Rui Barbosa já traduz, e que eu vou finalizar a minha fala, que eu, inclusive, vou ler aqui para vocês, está lá. Se nós formos ler no nosso Teoria Geral do Processo, todo o direito é sistêmico, todo o processo é sistêmico, mas nós podemos também, nos nossos escritórios, trabalhar ambos, né? Trazer ambos, para que nós possamos juntos construir uma solução com autonomia de vontade, com muito respeito à vontade do nosso cliente, respeito àquilo que ele quer, porque o que nos cabe é sermos técnicos da lei. Quanto mais nós soubermos sobre a legislação, mais assertivos nos seremos, no sentido de devolver a dignidade e a autonomia de vontade aos nossos assistidos, né? Aos nossos clientes, ou como queiramos definir. Então, é com respeito. E citando Rui Barbosa, eu termino. Saudade da justiça imparcial, exata, precisa, que estava ao lado da direita, da esquerda, centro ou fundos. Porque o que faz justiça é o ser justo, tão simples e tão banal, tão puro. Saudade da justiça pura, imaculada, aquela que não olha a quem nem o rabo de ninguém, a que não olha o bolso também, que tanto faz quem dá mais, pode mais, fala mais. Saudade da justiça capaz. O essencial é simples, como diz Bert Hellinger. Será que a gente dá conta de ser um profissional com essa qualidade? Eu vejo aqui grandes, lindas mulheres competentes, que nesse caminhar estamos lado a lado, numa condição igual. No sistema da justiça, todos somos iguais. Nós temos o mesmo valor. Então, gente, sejam quem vocês são de verdade, inteiros, íntegros, justos, honestos primeiro consigo mesmo. E protejam as próximas gerações para que não tenham que olhar para as suas dores. Liberem-na para que elas vibrem na força daquilo que originou a nossa existência, a vida de cada um de vocês. Eu vou então agora trazer aqui o que vamos ver. Vou voltar aqui para o chat. A gente também acabou que temos 10 minutos, né? Convido os colegas a... vou trazer algumas observações, porque eu estou vendo que não há muitas perguntas, né? A Monique pede que nós colocamos as informações de contato, onde possamos ser encontradas. É isso mesmo, Marcela, ainda somos os mesmos, vivemos como nossos pais. Litígio, guerra haverá sempre, a paz entre os homens só será possível com amor e justiça justa. Adaptado de Francisco Canelucci com a devida vênia, gratidão.
Eliano, ser humano é competitivo, o mercado é competitivo, o conflito existe em face da limitação de recursos e cada um trava lutas diárias para garantir sua sobrevivência, o que é diferente da ganância e a diversidade, porque o melhor é conversar, mas preferimos competir. Parabéns aos palestrantes, excelente. Então eu vejo que as pessoas se sentiram de fato tocadas com a fala, então eu convido a cada uma a fazer uma manifestação final. Eu vou estabelecer o tempo de 1 minuto para que dê tempo a todas até a finalização do nosso tempo de fala. Então, pela ordem, Ana, por favor, faça essas considerações, porque de fato não houveram perguntas, apenas considerações. Pois bem, fico aqui, eu estava admirada. E em cada fala dos colegas a gente uma coisa, né? Então, gente, a postura sistêmica é exatamente assim. Como diz a Eunice, é simples. Como já dizia o Hellinger, como diz a Marisa, a Marília, é sermos quem somos, com aquilo que nós temos de diferente, com aquilo que cada um de nós recebeu. Então, dentro de toda essa grande inovação e evolução que a advocacia artificial propõe, na digitalização dos processos e tudo o que vem, eu vejo que, ao mesmo passo, a humanização cresce extremamente. Então, em tempos de inovação, tecnologia, o tempo, a presença, vai ser o artigo mais raro e mais caro que teremos. Valorizem-se, né? Pertençam e sintam o que é ser advogado em si. É isso. Um beijo, muito obrigada, muita honra, muito feliz de participar aqui com vocês, minhas queridas colegas, e ver esse movimento se expandindo aqui, sul, sudeste, norte, enfim, em todos os lugares. Muito obrigada. Gratidão, Ana querida. Marília, para dar tempo, vamos lá. Nossa, estou aqui muito feliz, achei todas as falas extremamente acolhedoras, extremamente ricas, cada uma contribuindo à sua maneira, porque é isso, né? A nossa maneira é o que é de onde vem a força. Então aqui vou me apropriar de uma fala da Carol Hennis, que fala que o pessoal é político, e eu acho que o que somos é o que reverbera. A nossa subjetividade interfere no coletivo, e eu acho que é isso. A essência precede qualquer papel, qualquer título, qualquer tentativa de objetificar o ser, mas eu acho que cada vez mais é importante isso estar crescendo e estar se tornando mais estruturado. Tenho aí a sorte de ter contribuído um pouco com a própria cartilha de direito sistêmico, que eu acho que ficou muito boa no sentido de não estar engessando, mas justamente tecendo algumas diretrizes, e eu acho que é isso, vamos caminhando juntas, com a nossa subjetividade impactando esse todo. Muito obrigada, meninas. Mulheres. Marília, querida, obrigada. Realmente, a sua contribuição foi essencial para o resultado. Agora, querida Marisa. Eu também estou aqui, nossa, coração vibrando aqui, muito, muito emocionada, muito honrada também pela oportunidade e também de ouvi-las também, as queridas que eu admiro tanto, cada uma do seu lugar, e que possamos nós também, cada vez mais nos percebemos, cada um no nosso lugar. E às vezes também poder trazer algumas reflexões, né, o para quê, que tanto nos ajuda, e olhar para o cliente sabendo sempre que ele tem a força, né? Todos nós temos a força, cada um de nós tem a força para o nosso destino. E cada um que chega até nós, chega também com essa força, com a sua riqueza também, para passar por aquilo, e a nós compete do nosso lugar, do lugar de adulto, como quem olha para outro adulto, se perceber onde esse direito está inserido, mas que não estamos ali para salvar, né? Mas apenas para ser um instrumento, cada vez mais ter essa consciência de instrumento da pacificação social,
trazer a reflexão, isso ajuda ou atrapalha, enfraquece ou fortalece? Quando eu travo uma batalha e puxo o escudo e a espada, né? Eu me fortaleço e enfraqueço o outro, como devolver cada vez mais essa dignidade mais do nosso lugar, honrando as nossas raízes. Tem uma frase do Rumi que ele diz: talvez você procure nos galhos o que só encontramos nas raízes. E toda a nossa força está em nossas raízes. E de todos os clientes que chegam até nós, a força dele também está nas raízes. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu honro a advocacia com todo o meu coração e com toda a força também, porque é um caminho de muita resiliência. E honro cada um de vocês aqui. Para mim, é uma alegria imensa estarmos juntas. Muito obrigada. Bom, então, elas não falaram, mas todas têm rede social, né? Facebook, Instagram, pelo nome delas vocês localizam, todas fazem belíssimos trabalhos. E a gente até, né, eu, Marília e Marisa, estamos juntas numa obra que vai vir a ser lançada, que fala da filosofia jurídica sistêmica, né, um olhar humanizado para a justiça, onde trazemos também contribuições. Então, nos acompanhem nas redes, também trabalhamos com, né, cursos, autoconhecimento, a gente sabe que o essencial é simples, o essencial é estar dentro da gente e a gente chegar nesse lugar de paz, que a paz nasce de dentro, né, para fora. E quando a gente está com muito barulho interno, a gente se confunde com o barulho do outro e acaba não conseguindo, de fato, promover a paz que tantos anseiam, né? Que tantos buscam. Ela começa de dentro para fora. Então, gratidão a todos que estão conosco, né, nesse tempo, que acompanharam esses 90 minutos. Gratidão mais uma vez à Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, que nos permitiu, em 2017, iniciar esse movimento que avança lindamente pelo Brasil e convida a todos a participarem. Quem estiver aqui, né, eu já falei da cartilha, ali a gente traz um esboço das atribuições, então, para quem tiver interesse em constituir uma comissão, estou à disposição, assim como em todos os lugares, né, as meninas nas suas subseções sessionais também estão à disposição, e sempre olhando para você, colega advogado, o nosso, de verdade, eu vejo você, Ana, vejo você, Marília, vejo você, Marisa, e vejo cada um que está aqui, sou muito grata a cada um que nos abraça nesse movimento e segue conosco, realmente, para quê? E eu falo que a gente não precisa nem referir a advocacia sistêmica, a nossa advocacia é a advocacia, somos advogados. A gente só resgata dentro da gente esse conhecimento sistêmico. Então não se preocupem, né, que tenha algum tipo de formatação para isso, porque não há. É só o que nos permite estar num lugar de força, de verdade e daquilo que faz sentido para nós internamente primeiro e naturalmente externamente. Então se permitam serem de verdade, não precisa mais, né, como numa casa, quando a gente arruma internamente a casa, a gente não coloca o vaso sanitário na cozinha, né? Então, integralizem, integrem-se, sejam de verdade e coloquem e se permitam expressar aquilo que habita dentro de vocês com muita força. E sigam, porque é possível sim fazer diferente. Mas nós só estamos aqui podendo avançar porque existe toda essa tradição que nos sustenta e que esse passo a mais só é possível por conta de cada um de vocês e de nós, né, antigos advogados já, né, Marisa, que nessa trajetória sabemos que nós só podemos também estar aqui porque a gente sabe como foi e o quanto nos trouxe conforto poder olhar para o direito sob essa visão. E o quanto isso nos enriquece, agrega e incentiva a seguir, produzir. Vocês também podem fazer parte do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Enfim, há muitas possibilidades. Um beijo grande. Marília, quer falar mais alguma coisa? Eu vi que você abriu o áudio. Não, abri sem querer, desculpa. Então, ficamos por aqui. Gratidão mais uma vez. Realmente não tivemos perguntas, meninas. Isso ou sinaliza que foi muito bom.
o que as pessoas estão internamente mexidas e estamos à disposição para responder as perguntas nas nossas redes. Um beijo grande, um excelente mês da advocacia com muita reconstrução, reconfiguração, aprendizado e avanços em todos os sentidos. Muito, muito obrigada, meninas. Eu vejo vocês.